Rendei graças ao Senhor. Continuemos fazendo isso de todo o nosso coração. Fica de pé, por favor. Mais uma vez, peça o renovo do Senhor para a sua vida, para que você possa receber a palavra de Deus no seu coração. Levanta a sua mão direita. Diga assim: eu quero render graças ao Senhor. Eu sou grato, ó Senhor, por tua provisão, pelo alimento, pelo pão, pela água, pela família, pelo trabalho, pela bondade do Senhor e pela grande salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Ti, ó Deus, toda honra, glória, domínio, poder e soberania em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Aplauda o Rei soberano, nosso Deus, que é digno. Pode se assentar. Nós estamos meditando no Evangelho de João. Nesse mês de outubro, temos colocado o tema: o Verbo habitou entre nós. Temos meditado nesse mesmo tema também aqui nas reuniões das quintas-feiras. Temos procurado neste Evangelho, nessa palavra preciosa, encontrar consolação, esperança, edificação, palavra de Deus para a nossa vida. Mas antes de considerarmos neste Evangelho uma palavra para essa noite, eu quero dar uma palavra pastoral para a igreja. Fizemos isso hoje de manhã também, a respeito do contexto que nós estamos vivendo, principalmente nessa última semana, no mundo, com todas as notícias, com todas as coisas que têm acontecido ali na região de Israel, na região do Oriente Médio. E nós temos ouvido muitas perguntas, muitas inquietações tremendas, aflitivas, muita gente também com medo, porque estamos vendo, de certa forma, a falência da ONU, dos governantes, do mundo da tecnologia, da cultura, da mídia. Agora, uma guerra transmitida online, onde cada pessoa com um celular traz as imagens tão terríveis, tão angustiantes, tão violentas, que de fato machucam o nosso coração e provocam lágrimas nos nossos olhos. Há uma crise política, social, humanitária, há uma exposição da extrema violência, da ótica do terror, da maldade pura, da retaliação, do sangue derramado, dos inocentes sofrendo, de crianças morrendo. E nós precisamos muito, amados e amadas, neste tempo, como dissemos hoje pela manhã, buscar a resposta, a consolação, o renovo da esperança no nosso Deus. A palavra é muito clara ao nos dizer de tempos maus que viriam no correr deste tempo entre a primeira e a segunda vinda, a parousia do nosso Senhor Jesus Cristo. Recomendei a alguns da nossa família essa semana que abram a Bíblia, voltem a ler os textos, como Mateus 24, Daniel capítulo 12, voltem a meditar e buscar de Deus a graça de compreender e descansar na verdade de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Stanley Jones,
o missionário da Índia, autor de livros tão maravilhosos, escreveu um livro que eu gosto de recomendar a todos aqueles que querem compreender mais essa temática do sofrimento no mundo. E o tema do seu livro é Cristo e o sofrimento humano. E ele começa abrindo a palavra de Deus, porque nossas respostas não estão na mídia, não estão nos especialistas que estão aí desfilando pela televisão dia e noite, dando seus pareceres, suas versões das coisas, mas nossa resposta está sempre em olhar para a palavra de Deus, em descansar nela, em beber dela a orientação, a graça que Deus concede a nós. E ele, Stanley Jones, no seu livro, ele elenca 7 condições, 7 causas, lá em Lucas capítulo 21, em que o Senhor Jesus fala a respeito do sofrimento. A primeira delas é a confusão religiosa. Lucas 21, verso 8 diz que muitos virão em meu nome. Jesus fala, cuidado com os enganadores. Então é um mundo de confusão religiosa. Cada um querendo dizer que a sua verdade deve prevalecer sobre a outra, profetas levantados aqui e ali, e Jesus diz que isso haveria de acontecer. A segunda causa são as guerras e conflitos. Lucas 21, verso 9, quando ouvirem falar de guerras, de ameaça de guerra, nação contra nação e governo contra governo em escala crescente, é a causa de muito sofrimento e dor nesse mundo. A terceira causa que Jesus aponta são as calamidades naturais. Haverá terremotos em vários lugares, Lucas 21, versículo 10. E é interessante que em Lucas 13, versículo 4, Jesus fala de uma torre que desabou, a torre de Siloé, e matou muitas pessoas. Ou seja, é um mundo onde acontecem desastres e calamidades naturais que causam profundo sofrimento. A quarta causa de sofrimento, todos nós sabemos e as experimentamos sempre, que são as enfermidades físicas. Jesus fala em Lucas 21, 11 de epidemias em vários lugares. E de fato, por causa do pecado, da contaminação da boa criação de Deus, nós temos cada vez mais epidemias e doenças que muitas vezes têm trazido inquietação, aflição e lutas para todas as famílias. A quinta causa apontada por Jesus, Lucas 21, 11 também, é a dificuldade econômica, fome, coisas espantosas. A mensagem, Eugene Peterson traduz assim, em alguns momentos parecerá que o céu está caindo. Então nós vemos que as questões econômicas hoje também são terríveis e têm provocado fome em vários lugares do mundo. E esse é um quadro também doloroso. A sexta causa de sofrimento, os desajustes na família, desajuste no lar. Jesus diz, vocês serão entregues até por pais, mães, irmãos, os da casa, os inimigos serão os da própria casa. E nós entendemos e discernimos quantas vezes, por causa desse desajuste familiar, da quantidade de filhos criados sem os pais, ou sem um dos pais, de lares quebrados, de divórcios, de separações dolorosas, de filhos que nascem de decisões irresponsáveis de milhares e milhares, e causam profundo sofrimento no mundo. E por último, a perseguição religiosa. Jesus diz lá em Lucas 21, 12, que alguns serão mortos, serão odiados por minha causa. E nós sabemos que mesmo ali na região do conflito, há cristãos perseguidos. Nós sabemos que nesse momento, dentro de Israel, no meio dos palestinos,
no Líbano, nos países em volta, no próprio Irã, onde a igreja está presente, apesar da perseguição, há crentes em Jesus Cristo orando, clamando, pedindo a misericórdia de Deus. O nosso chamado, irmãos e irmãs, a nossa vocação, a nossa oração e a prática a qual eu e vocês, todos nós devemos nos entregar, é o exercício da compaixão. Da melhor forma que pudermos, dobrando os nossos joelhos, orando a Deus, porque gerações de crentes antes de nós enfrentaram momentos assim no mundo. Imagine você, os crentes na Alemanha nazista, nos anos 38 até 45, e imagina em toda a Europa. Dissemos hoje de manhã que tem muitas perguntas nessas questões intrincadas da dor e do sofrimento no mundo, que nós não sabemos responder e não temos a resposta. Uma coisa nós precisamos saber: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o soberano sobre toda a terra. Ele conhece o que está oculto e sabe de tudo aquilo que ainda não veio à luz. Então vamos confiar e crer nele. Mas vamos também dobrar os nossos joelhos e rogar a sua misericórdia. Eu penso que, ao invés de gastar muito tempo de frente da televisão, da telinha, buscando ouvir as notícias que são despejadas minuto após minuto, nós precisamos gastar mais tempo com essa palavra, de joelhos dobrados, meditando e pedindo a Deus que nos dê discernimento, sabedoria, graça e força para viver em um mundo tão conturbado. Vamos fazer isso? Você pode se pôr de joelhos, se você puder, fisicamente, e orar pedindo a Deus a sua misericórdia, a sua compaixão. O profeta Jeremias, num tempo de grande aflição, ele disse: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Obrigado, Senhor. Nós temos a Tua palavra, nós temos a consolação do Teu Espírito Santo. Nós podemos confiar e saber, pelo testemunho do Espírito Santo, que Tu és um Deus confiável em todo e qualquer caminho pelo qual tenhamos que passar. Nós não sabemos o que virá amanhã, mas nós temos a certeza que o Senhor prometeu: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós te pedimos, abre os olhos daqueles que têm poder e condições de minorar tanto sofrimento. Intervém, Senhor. Tem misericórdia. Mostra Tua graça compassiva. Cuida do Teu povo. Encoraja o Teu povo. E nos dê sabedoria, aquela que vem do alto, que é santa e é pura, e não contamina o nosso coração, mas nos traz a Tua alegria. Oramos como igreja por essa causa e pedimos que o nosso coração seja cheio de compaixão. A mesma compaixão de Jesus pelos pobres, pequeninos, perdidos, marginalizados, sofridos e desterrados deste mundo. Oramos assim, no nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 9 do Evangelho de João.
Só o primeiro versículo. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Mas não foi só Jesus que viu. Os seus discípulos também viram um homem cego de nascença. E os seus discípulos logo tiveram uma pergunta. Nós gostamos muito de perguntas. O ser humano é por natureza curioso e gosta de perguntar. Quem é pai, mãe, tio, tia, avó, sabe disso. Quantas perguntas os pequeninos fazem a nós. Mas os discípulos foram apressados em perguntar: quem pecou? Foi este homem? Ou foram os pais dele? Para que ele nascesse cego de nascença. O Evangelho de João tem muitas perguntas feitas por personagens que foram tocados, aproximados, envolvidos na caminhada de Jesus. O que os discípulos estavam perguntando é aquilo que eu e você e todo ser humano pergunta tantas vezes: qual é a causa do sofrimento? Nós temos estudado e meditado no Evangelho de João. O Evangelho de João traz algumas verdades fundamentais da fé cristã. Por exemplo, Jesus é o Verbo divino que veio do céu e se tornou carne. Jesus veio para o seu povo, o povo de Israel, os judeus daquele primeiro século, mas apenas poucos o receberam no sentido do seu primeiro mandato messiânico. Jesus realizou muitos milagres públicos, demonstrando ser o Filho de Deus. Jesus ensinou que a salvação só pode ser possível nele. E Jesus trabalhou essas perguntas tão profundas, tão significativas, perguntas existenciais que são também necessárias e para as quais nós precisamos encontrar, como já dissemos, a resposta não na ciência do mundo, na filosofia do mundo, na academia mundana, na inteligência humana, mas na palavra de Deus. E nós vamos voltar um pouco a essa pergunta. Quem pecou? Qual é a causa? O que é que está por trás das enfermidades, limitações, paralisias dolorosas, instigantes na vida humana? Mas nós vemos depois algumas outras perguntas que são feitas por essas pessoas que tiveram contato com o Senhor Jesus. E eu queria que você acompanhasse comigo no capítulo 40 do Evangelho de João, no capítulo 9, melhor dizendo, do Evangelho de João, versículo 40, nessa mesma história, que Jesus está contando aqui, deste homem cego que ele curou, porque os fariseus estavam ali, e Jesus começa a falar com eles a respeito do reino de Deus, da sua verdade messiânica de ele ser o Filho de Deus. E eles então perguntam para Jesus: nós também somos cegos? Nós também somos cegos? É muito interessante a gente pensar na resposta de Jesus. E aqui nós temos já uma aplicação para a nossa vida. Longe de Cristo, nós continuaremos todos na cegueira e escuridão tenebrosa. Nós somos cegos. Jesus disse: olha, se vocês fossem cegos, vocês não estariam tendo pecado nenhum. Mas porque vocês dizem que sabem, que veem, que enxergam, o pecado de vocês subsiste. Irmãos e irmãs, o que nós vemos aqui é que esses fariseus, eles representam a arrogância humana.
a presunção de dizer nós sabemos. Por acaso nós somos cegos? Essa é uma pergunta que verdadeiramente precisa ser feita, porque o que a palavra de Deus diz é que a maioria no mundo anda debaixo dessa cegueira. E o apóstolo Paulo, interpretando essa verdade, ele fala daqueles nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a sabedoria e a glória de Deus. Precisamos, nesses tempos, ler de novo Romanos, notadamente o capítulo 1, quando o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo, e a palavra de Deus então fala daqueles que estão insensatos e em confusão. Uma tradução na linguagem de hoje fala que estão enlameados e sujos, por dentro e por fora, que há uma loucura total, que perderam a noção do que significa ser humano. Essa cegueira espiritual tem levado as pessoas à depravação inconcebível. E aí nós podemos ver tudo que está acontecendo na área dos costumes, da sexualidade humana, na área da desenfreada busca pelo hedonismo, pelo prazer a qualquer custo. E o capítulo 1 de Romanos está mostrando que, de fato, são cegos os que ainda não encontraram a luz que só Jesus pode dar. A segunda pergunta aqui que eu quero destacar no Evangelho de João, terceira, porque tivemos aquela feita pelos discípulos de Jesus quanto ao cego, mas é a pergunta de Pilatos, capítulo 18, versículo 38. Quem tem lido a palavra de Deus conhece essa história de Jesus no seu julgamento, sendo levado do pátio do sacerdote para o pretório romano, o fórum imponente, onde o governador romano distribuía a justiça romana, que era o poder da espada antes de mais nada. E Jesus está perante Pilatos. Ele já está bastante maltratado por causa daquela madrugada no pátio do sacerdote, levando bofetadas, sem dormir. Jesus é também perfeitamente homem. E é interessante, você pode ler depois, principalmente João, o diálogo de Jesus com Pilatos. Pilatos começa a enxergar algo diferente nele. Então o Senhor é rei. Ele diz, por essa causa eu vim ao mundo. E Pilatos vê Jesus em silêncio, quer que ele fale alguma coisa. E diz para ele, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou mandar te matar? E Jesus diz para ele, nenhuma autoridade teria sobre mim, se do céu não te fosse dada. E dessa hora em diante, Pilatos está mais do que apavorado. É o grande governador romano que tem o poder da vida e da morte, humanamente falando, mas está admirado. Mas no versículo 38, Pilatos faz essa pergunta a Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? E esta é uma pergunta também fundamental e importante. A filosofia, a especulação filosófica sobre a verdade não matará a sede da alma e não nos dará razão, alegria e esperança para viver. Precisamos ter isso em conta. O problema é que Pilatos não estava buscando uma resposta, mas procurando uma via de escape para sair de uma situação difícil. E muitos agem assim no tempo que nós vivemos. O que é a verdade? Me lembro, no meu tempo de professor na faculdade, que tivemos muitas conversas, principalmente com professores da área de filosofia, em que tudo que diziam era a respeito de que a verdade é relativa.
Esta é a sua verdade, mas o outro tem a verdade dele, e assim por aqui e por ali, e procurar levar o discurso para as especulações que nós conhecemos muito bem, que são herdadas na nossa academia do pensamento grego. Mas o fato é que especulação filosófica não nos levará a matar a sede da alma. E é por isso que Pilatos não pôde resolver o grande dilema. Tentou lavar suas mãos, pedindo uma bacia de água, mas o seu coração e sua mente, com certeza, estavam em aflição, porque ele sabia que diante daquele galileu, ele não podia esconder a realidade do seu coração. O que é a verdade? A verdade não é um conceito. A verdade não é um axioma filosófico, não é uma expressão verbal de palavras bonitas. A verdade é simples. É uma pessoa, Jesus Cristo Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade é a palavra de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Palavra de Deus para você, palavra de Deus para mim, palavra de Deus para todos nós. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A verdade confronta o meu coração e o nosso coração. O Evangelho é simples, é claro, é direto e nos chama à comunhão com uma pessoa que é ao mesmo tempo o Deus que se fez homem, que se tornou carne e que veio até nós. Mas há uma terceira pergunta. Nós já pregamos sobre esse texto domingos atrás, aquela feita por Nicodemos, no capítulo 3, versículo 4. Olha que Jesus encontra essas pessoas, elas têm a liberdade de falar com ele, e Nicodemos levanta aquela questão: Senhor, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Como que é isso? E de novo, isso nos aponta para a verdade de que nós somos seres caídos, em busca de redenção. Nós necessitamos de uma nova vida, da água viva e do pão do céu, para experimentar o novo nascimento, a nova vida em Cristo Jesus. A mulher samaritana também fez uma pergunta, lembra-se? Lá no capítulo 4, versículo 11. Onde é que o Senhor tem a água viva? Onde está a água viva? Normalmente a gente procura e quer encontrar as respostas de uma maneira clara, como as coisas com as quais nós tocamos. Mas esta verdade espiritual de que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender a abrangência preciosa do Evangelho, para redimir o nosso coração. Onde tens a água viva? Outra pergunta é feita por Filipe, naquele dia que Jesus mandou dar de comer para a multidão. Onde nós vamos comprar pão para dar a esse povo de comer? Os fariseus, outra pergunta, capítulo 6, versículo 52, como é que ele pode nos dar de comer a sua própria carne? São várias questões que no Evangelho de João são colocadas, e a resposta de Jesus nos conduz ao entendimento do que é o Evangelho e do seu significado vital e transformador para a nossa vida. Em último lugar, Jesus Cristo é a extraordinária dádiva do Deus Criador. É a única fonte real de vida e vida
abundante. Preste atenção no capítulo 9. Jesus vai procurar aquele homem que era cego. Jesus o encontra e Jesus faz a pergunta essencial para aquele homem: você crê no Filho do Homem? E o cego responde também fazendo uma pergunta: quem é ele, Senhor? Quem é para que eu nele creia? E Jesus olha para ele, frente a frente, e diz: eu o sou, eu que falo contigo. E aquele homem, diz o texto, que ele se prostra e adora ao Senhor. Amados, aqui nós encontramos algo muito maior do que especulação, do que entendimento meramente intelectual. Nós encontramos revelação. E revelação é o ato pelo qual o Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos para enxergar de maneira límpida, clara, preciosa, transparente, cheia do sentido da maravilha de Deus, para transformar a nossa vida e impactar o nosso coração. Essas pessoas foram profundamente tocadas ao fazer as suas perguntas e ao receber as respostas de Jesus. Se você prestar atenção, você vai ver que Nicodemos estava lá. João capítulo 19, no sepultamento de Jesus, levando mirra e aloés. E dizem os comentaristas que ele foi um discípulo de Jesus, apesar de mais distante. A mulher samaritana ficou cheia da alegria de saber que Jesus a conhecera e a alcançara, e foi testemunha na cidade toda. Filipe viu o Senhor tomando aqueles poucos pães e peixes, abençoando e entregando para que eles distribuíssem à multidão, e ele contemplou maravilhado a multiplicação de Deus. O cego de nascença pôde dizer: Senhor, eu creio, e o adorou. E ele não somente encontrou a cura da cegueira dos seus olhos, mas a cura da sua alma, porque ele entrou na dimensão daqueles que agora têm comunhão com Jesus e conhecem a alegria da salvação. Quem pecou? Os discípulos perguntaram. Foi este ou foi seus pais? Jesus falou: vocês deixaram de pensar numa terceira alternativa. Não foi ele, nem foi os seus pais, mas foi para a glória de Deus que ele está aqui nesse momento e nessa hora. Então nós precisamos compreender que tudo aquilo que acontece, todas as coisas, percalços, vitórias, derrotas, lutas da nossa caminhada, de alguma maneira, se você é serva de Deus, contribuem para o bem, para uma proximidade maior do Senhor. E se você está no caminho de buscar, como este homem, saber quem é Jesus e recebê-lo como Salvador, você, ao abrir o coração, também compreenderá. Amém? Glória a Deus. Diz um dos textos dos evangelhos, que também narram o julgamento de Jesus, que quando Pilatos estava em toda aquela demanda, procurando um meio de resolver a situação, propondo soltar um criminoso, propondo que ele fosse realmente substituísse de alguma maneira para eles, para que eles desistissem de querer matar Jesus. Pilatos faz uma pergunta tremenda, porque ele diz assim: o que farei então de Jesus chamado Cristo? O que eu farei de Jesus chamado Cristo? A pergunta continua. É para você e para mim. É para todos aqueles que fazem parte da raça humana. É para todos os filhos de Deus que caíram no pecado dos nossos pais e que fazem parte de uma raça pecadora em rebeldia contra Deus. O que você fará de Jesus chamado Cristo? A resposta deve ser: eu irei até Ele, entregarei a minha vida, confessarei os meus pecados
e receberei uma nova vida. Como o autor do precioso e clássico hino, não é? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Você e eu podemos ter muitas perguntas. Você e eu podemos fazer muitíssimas perguntas sobre muitas coisas que ainda podem ser obscuras e difíceis de entender no nosso coração. Mas nós precisamos compreender que o importante não é ter as respostas na dimensão humana. O importante é compreendermos a essência do que é o Evangelho de Cristo, a salvação de Deus. E o coração do Evangelho de João é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que toda aquela que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Houve um dia, e está lá no capítulo 6 do Evangelho de João, que Jesus fez um discurso muito duro, muito pesado, eles entenderam assim. Quando ele falou do seu corpo que seria dado, do seu sangue derramado, minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. E então, muitos dos seus seguidores disseram: esse discurso é duro, não dá para suportar, e começaram a ir embora. Mas Jesus olhou para os seus discípulos e falou para eles: vocês também querem ir? Querem se retirar? Fiquem à vontade. E Pedro tomou a atitude de porta-voz dos seus companheiros e disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Você já parou para pensar? Ele não perguntou para onde iremos nós. Ele não disse para que situação ou para o quê, mas ele disse para quem. Ei, preste atenção, o Evangelho é Cristo, a salvação é Cristo, a vida espiritual é Cristo. Nós estamos em Cristo, nós vivemos por Cristo, a nossa bandeira é Cristo, o nosso alimento é Jesus Cristo, a nossa vida é Cristo. Para quem iremos nós? Para uma pessoa que disse: todo aquele que o Pai me der, vem a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Hoje, o grande debate do mundo é: para onde nós vamos? Para a direita, para a esquerda, para o centro, para o extremo disso, o extremo daquilo? Para qual bandeira? Para qual religião? Para qual modismo? Para qual bandeira social? Mas o Senhor continua nos chamando para vir a Ele. Vinde a mim, vinde a mim.